Torpedos russos Poseidon causadores de tsunamis para punir a ímpia Europa. Afundar os Estados Unidos no isolacionismo e criar uma nova ONU. Ou um ataque nuclear contra a Pósna para estabelecer uma nova arquitetura de governação na Europa e no mundo. Seriam essas as propostas de um louco? Não. O autor destas teses é Sergei Karaganov, um dos analistas de assuntos internacionais mais lidos e respeitados da Rússia e conselheiro de longa data de Vladimir Putin. No início de 2024, Karaganov publicou o artigo Uma Era de Guerras, no qual apresenta sua visão da realidade e oferece algumas soluções. Vamos ver como é o mundo no pensamento estratégico russo, através dos olhos de Sergei Karaganov. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Comecemos com um breve perfil do autor. Sergei Alexandrovich Karaganov é considerado um dos analistas políticos mais proeminentes da Rússia. Ele foi conselheiro de Boris Yeltsin e Vladimir Putin. Ele também seria próximo de figuras importantes como Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores. A chamada Doutrina Karaganov, que defende a posição da Rússia como defensora dos direitos étnicos dos russos no estrangeiro próximo ou nas antigas repúblicas soviéticas, tornou-se uma pedra angular da política externa russa, especialmente a partir de 2012, refletindo a forte influência de Karaganov na estratégia geopolítica do país e no número de seus leitores. Lembre-se que o motivo étnico forneceu a justificativa para o ataque da Rússia na Crimeia e no Donbass. Portanto, há muitas razões para olhar o mundo através dos olhos de Karaganov, que está tentando convencer não apenas os russos, mas também todo o mundo não ocidental, que ele chama de maioria mundial. Karaganov começa seu ensaio de duas partes citando o poeta russo Alexander Blok. E preto sangue da terra nos promete inflando as veias, destruindo todas as fronteiras, mudanças sem precedentes, motins sem precedentes. Essa citação inicial delineia a loucura dos tempos modernos e a era das guerras. Karaganov, então, assume a tarefa de explicar ao leitor as razões desse estado de coisas e apresenta as soluções. A primeira razão é, abre aspas, o esgotamento do tipo moderno de capitalismo baseado principalmente no lucro, cujo fim encoraja o consumo desenfreado de bens e serviços que são cada vez menos necessários para a vida normal. Fecha aspas. A humanidade, na opinião de Karaganov, está seguindo um caminho prejudicial que ameaça a própria existência. Ele apresenta uma segunda razão: alterações climáticas, poluição, diminuição da oferta de água doce, de terras aráveis e outros recursos. Neste ponto, poderíamos até concordar com Karaganov, não? Em seguida, ele aponta os motivos dessa situação. Ele aponta o dedo para o sistema oligárquico mafioso russo que explora seus cidadãos e desperdiça bilhões de metros cúbicos de recursos naturais, cujos lucros poderiam ser usados para a proteção do clima, em vez de encher os bolsos de mais oligarcas. Só que não. O culpado, aos olhos de Karaganov, é, claro, o Ocidente. Segundo o autor, as atuais políticas contra estes fenômenos não visam necessariamente mitigá-los, mas consolidar o domínio dos países ricos, ao passo que os custos da transição energética são jogados contra as sociedades mais pobres, não ocidentais, apesar do fato de ser o Ocidente responsáveis por, segundo ele, de 70% a 80% do consumo total de matérias-primas. Como prova, ele cita um artigo escrito há 16 anos por um jornalista francês, que não cita fontes para estas estatísticas. Então, Karaganov está dizendo: olhe para as pessoas no Ocidente. Elas não são apenas podres, ricas e mergulhadas no luxo, mas também fazem você pagar por isso. E quem é você aqui? É o Sul global, pois este argumento se dirige exatamente às sociedades dos países assim definidos. É por isso que, como escreve o acadêmico russo, a doença do consumismo está se espalhando a partir do Ocidente.
e é uma fonte de ameaça crescente para a Rússia e a China, que implicitamente guardam a correta ordem tradicionalista. Portanto, é um diagnóstico quase revolucionário. Eles, os ricos, estão nos seus castelos de ouro, dominantes, e querem consolidar seus ganhos sob o pretexto das alterações climáticas. Em contrapartida, a Rússia e a China, países que se ressentem disto, estão se tornando alvos. Abre aspas. A consciência de que o atual modelo de desenvolvimento não leva a lugar nenhum, mas também a falta de vontade e incapacidade de abandoná-lo, são a principal razão para a hostilidade cada vez maior em relação à Rússia e, em menor grau, à China. Fecha aspas. Um comentário. Claro que o Ocidente é cheio de problemas, dentre eles as questões ambientais e o endividamento dos governos por estímulos fiscais e ao crédito. No entanto, o que não ouviremos de Karaganov é qualquer reflexão sobre a situação na própria Rússia, que, no texto do antigo conselheiro de Putin, é uma defensora da ordem saudável. Não ouviremos que a Rússia é um dos países mais poluídos do mundo, onde as normas ambientais são violadas, simbolizadas por cidades como Norilsk, Magnitogorsk ou Chelyabinsk. Os excedentes financeiros que poderiam melhorar esta terrível situação são consumidos por oligarcas corruptos. Karaganov, convenientemente, não entra em detalhes sobre isso. Mas, voltando ao texto, o analista russo afirma que o Ocidente precisa de um adversário para distrair o público destes problemas não resolvidos. Este adversário, defensor do planeta e bastião da moralidade, é claro, a Rússia. E aqui está o primeiro conselho benevolente, dentre os tantos presentes no texto. Karaganov menciona que os europeus, que sofrem de amnésia histórica e degradação intelectual, devem se lembrar de que, em caso de guerra, os russos simplesmente matarão todos eles. Felizmente, ele acrescenta, Deus não permita que isso aconteça. Ufa, que alívio! Karaganov passa então a refletir sobre o fenômeno da desigualdade social, apontando o colapso da União Soviética como culpado. Novamente, podemos concordar. Durante a era soviética, todos não possuíam nada igualmente. O que ele não menciona é que hoje na Rússia há uma transferência sistemática de capital da sociedade para uma pequena elite oligárquica. O processo é supervisionado pelo regime russo e executado sem obstáculos. Abre aspas. A democracia é uma das ferramentas que as elites oligárquicas, detentoras de poder e de riqueza, governam sociedades complexas. É por isso que tendências autoritárias e totalitárias estão aumentando no Ocidente, apesar de todos os gritos para a proteção da democracia, mas não apenas lá. Fecha aspas. Aqui, Karaganov descreve sem querer, com muita precisão, o sistema russo. A democracia é apenas um disfarce e uma ferramenta para a elite russa legitimar o regime autoritário. É um teatro do qual toda a sociedade participa. Depois de um argumento mais longo, o autor deriva a terceira razão, que é uma extensão da primeira, a degradação do homem e da sociedade, mais uma vez no Ocidente rico. Citação. Eles não estão apenas promovendo, mas também impondo ideologias, valores e padrões de comportamento anti-humanos ou pós-humanos, que rejeitam os fundamentos naturais da moralidade e os valores humanos básicos. Fim da citação. A humanidade carece, segundo Karaganov, de dois componentes que sempre a impulsionaram, a fome e o medo da morte violenta. Depois disso, vem a quarta razão do autor, o aumento das tensões globais. E, novamente, nesse ponto, podemos concordar. Aqui, o autor enumera as razões destas tensões crescentes. São 11 no total. Não entraremos em cada um deles. Os interessados devem consultar o artigo. Resumindo, é uma mistura de erros estratégicos reais, como o envolvimento americano em guerras desnecessárias, pensamento positivo, sob a forma de alegações de que os russos quebraram o domínio militar de 500 anos da Europa sobre eles, apesar de que a atual tendência de perdas militares russas colocar dúvida sobre isso, e ameaças diretas, como avisos de que a guerra nuclear não está sendo levada a sério. Eis a premissa geral.
Segundo o próprio Karaganov, abre aspas, uma tarefa de longo prazo, mais urgente, é promover a retirada pacífica do Ocidente das suas posições hegemônicas. Fecha aspas. Karaganov não fala em quais posições a Rússia entraria com a sua forma de lidar com as sociedades. No final da primeira parte do texto, o autor disseca a tecnologia militar e a corrida armamentista descontrolada, inclusive as armas hipersônicas, onde, segundo Karaganov, os russos e os chineses estão liderando, graças à ajuda de Deus e de nossos engenheiros. Karaganov conclui e faz um gancho para a segunda parte. Citação: tudo está nas nossas mãos, mas temos que perceber quão profundos, graves e sem precedentes são os desafios, e estar à altura deles, não só respondendo, mas também estando um passo à frente. Repito, a Rússia precisa de uma nova política externa, de novas prioridades para o seu desenvolvimento e de novas prioridades para a sociedade, para todos os cidadãos deste país e do mundo. Falarei sobre isso no próximo artigo. Fim da citação. Karaganov fez seus fãs esperarem quase 2 meses pela segunda parte, mas é um texto substancial para dizer o mínimo. Sem uma palavra de introdução, o autor esboça a política externa da Rússia, que, na sua opinião, deveria basear-se no conceito de fortaleza russa, ou seja, a principal tarefa é ser autossuficiente e cooperar apenas com países daquilo que ele chama de maioria mundial, dos quais os mais importantes são os países amigos, nomeadamente Belarus, China, Mongólia e países do BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai. Ele admite que a interdependência foi superestimada como fonte de paz, mas é agora perigosa. Aos olhos de Karaganov, a Rússia deveria evitar conflitos, e ele aprecia o não envolvimento do país nos conflitos azeri-armênio e israelo-palestino. Porém, ele observa, abre aspas, não devemos repetir o fracasso ucraniano, permitindo que as elites antirrussas tomem o poder nos países vizinhos, ou que sejam desestabilizados a partir do exterior. O Cazaquistão é a maior preocupação, fecha aspas. Quanto aos americanos, eles deverão enfrentar ataques mais intensos às suas bases no exterior, ataques que o autor acredita que a Rússia deveria apoiar. Finalmente, Karaganov apela que a Rússia olhe para a Ásia, não só cooperando com a China ou a Índia, mas também internamente. Citação: para continuar a sua virada para o leste, apenas parcialmente bem-sucedida, a Rússia precisa de uma nova estratégia nacional abrangente para a Sibéria, que incitaria o avanço, mas também o retorno ao período romântico do desenvolvimento dos Trans-Urais. Fim da citação. A Rússia deve ser, como ele diz, siberianizada, movendo seu centro espiritual, político e econômico para além dos Urais, para toda a Sibéria. A Rota Marítima do Norte, a Rota da Seda do Norte ou as rotas Norte-Sul devem ser prioridades. Como evidência histórica, Karaganov lembra Alexander Nevsky, que recebeu a região de Yaur do mongol Batu Khan. Depois, Nevsky conheceu Kublai Khan, que mais tarde se tornou o governante da China na dinastia Yuan. Isso, supostamente, é uma prova de que o destino da Rússia e da China é muito mais profundo do que se acredita. Karaganov admite relutantemente que Nevsky era um servo do Khan, mas que habilmente usou os mongóis para defender suas terras contra inimigos do Ocidente, defendendo o espírito da Rússia. Esta é uma manipulação histórica inteligente. Os mongóis podem ter sido os governantes dos moscovitas, mas foram Nevsky e os fundadores russos que os usaram para se defenderem contra o Ocidente. Assim, a luta mítica para se proteger das sociedades ocidentais, com a ajuda de mongóis e chineses, já dura 800 anos. O russo lamenta admitir que teria sido bom abandonar a Odisseia Ocidental de um século antes, porque hoje pouco resta dela, exceto muitos escoamentos de lixo. Embora nos lembre que, sem isso, a Rússia não se teria tornado uma grande nação com a melhor literatura. Karaganov volta ao tema da construção de laços com a maioria mundial,
Acredita que o Ocidente entrará em colapso e que novos órgãos de governo devem ser formados com base no BRICS Plus, Organização de Cooperação de Xangai, Liga Árabe, União Africana, ASEAN e Mercosul. Citação: se a Rússia é uma civilização de civilizações, então por que não começar a construir uma organização de organizações com os nossos amigos, um protótipo da futura ONU? Fim da citação. Neste acordo, a aliança com a China é crucial para Karaganov. Os dois países se complementam e a coligação Moscou-Pequim será um fator determinante na formação do novo sistema mundial. No entanto, o autor teme o domínio chinês e espera equilibrar Pequim com a participação de Turquia, Irã, Índia, Paquistão e ASEAN. Isto serviria como um amortecedor de segurança caso o gene mongol, ou seja, o gene expansionista, desperte nos chineses. Embora o autor não possa deixar de pensar que estes genes unem os dois países, porque, como ele escreve, tanto a Rússia como a China são herdeiras do Império Gengis Khan. O terceiro vértice da política externa, que Karaganov chama Triângulo de Primakov, será a Índia, como fonte de tecnologia, um grande mercado interno e poder humano, que poderia estar envolvido no desenvolvimento da Sibéria. Karaganov também quer apoiar, abre aspas, a contínua retirada de longo prazo dos Estados Unidos para o neo-isolacionismo, bastante natural para eles, fecha aspas. Ou seja, os russos querem ver os americanos abandonarem o seu paradigma de presença global. Já a Europa, Karaganov vê como um lugar que perdeu a sua alma cristã e iluminista, e por isso a Rússia deveria se separar. Um muro, literalmente. Na visão de Karaganov, este muro estaria ao longo do rio de Dnieper, na Ucrânia. O leste e o sul ucranianos, bem como a bacia do Dnieper, pertenceriam à Rússia. O país remanescente seria, na projeção idealista de Karaganov, uma zona tampão desmilitarizada com bases russas. Como escreve Karaganov, um lugar para os residentes da atual Ucrânia que não querem ser cidadãos russos nem viver de acordo com as leis russas. Alguns poderão lembrar do muro entre Estados Unidos e México que Trump prometeu concluir. Esta é uma breve descrição da política externa de Karaganov. Quanto ao órgão executivo, esse deve ser definido pela política de defesa, que o autor foca mais adiante. O início desta seção é um exemplo tão claro da distorção da realidade cometida por importantes analistas russos que vale a pena a leitura mais longa. Citação: ao iniciarmos preventiva e tardiamente uma operação militar contra o Ocidente, nós, agindo com base em velhas suposições, não esperávamos que o inimigo desencadeasse uma guerra total. Portanto, não utilizamos táticas ativas de dissuasão nuclear desde o início, e ainda estamos medindo os passos. Assim, não só condenamos à morte centenas de milhares de ucranianos, incluindo perdas decorrentes da queda da qualidade de vida e dezenas de milhares de nossos homens, mas também prestamos um desserviço ao mundo. O agressor, que é o Ocidente, permanece impune. Isso abre caminho para novas agressões. Fim da citação. Você entendeu? Karaganov escreve que, ao não ameaçar preventiva e suficientemente a Ucrânia e o Ocidente com armas nucleares desde o início da maior agressão em anos, a Rússia prestou ao mundo um desserviço extraordinário. Quando os primeiros tanques russos entraram na Ucrânia, violando todos os princípios do direito internacional, numa forma clássica de guerra por anexação, deveria ter havido duras ameaças, seguidas por provas de que qualquer ação do Ocidente receberia uma resposta nuclear russa. Não o fazer foi uma injustiça para o mundo e para a Ucrânia. Outro trecho. A maior dependência da dissuasão nuclear e a rápida escalada visam convencer o Ocidente de que tem 3 opções em relação ao conflito na Ucrânia. Primeiro, recuar com dignidade. Em segundo lugar, ser derrotado e fugir, como no Afeganistão, e enfrentar uma onda de refugiados ou bandidos armados. Ou, terceiro, exatamente o mesmo, só que acrescido de ataques nucleares no seu território. É tradição russa entregar uma derrota esmagadora e depois chegar a um acordo sobre uma nova ordem.
Nossos inimigos devem saber que, se não recuarem, a lendária paciência russa se esgotará, e a morte de cada soldado russo será paga com milhares de vidas do outro lado. Fim dessa linda citação. Contém ironia. Na prática, Karaganov promove uma visão de mundo em que o argumento nuclear é utilizado para promover os interesses russos. Para ele, se nós não concordarmos com as suas propostas, simplesmente lançarão bombas nucleares sobre nós. Alguma dúvida? Após cada ameaça de aniquilação, porém, Karaganov mostra sua compaixão e preocupação com a humanidade. Deus me livre, mas... Espero que possamos evitar isso, mas... Mais uma citação. Devemos reforçar o discurso e tomar as medidas técnico-militares correspondentes. O principal é que demonstremos a nossa capacidade de usar armas nucleares em caso de extrema necessidade. Fim da citação. A chave aqui é esta extrema necessidade, que pode ser definida livremente. Não precisa ser um ataque nuclear ao território russo, ou mesmo um ataque convencional aos centros de poder russos, mas simplesmente uma tentativa de resposta contra uma invasão a outro país que contrarie o interesse russo. Com apenas isso, Karaganov já vê justificativa para utilizar armas nucleares e preservar os interesses russos. E o próximo ato russo poderia ser anexar o Cazaquistão ou a Geórgia. E aqui também, para o bem do mundo, o Kremlin deveria alertar outros países para não intervirem. Caso contrário, usará armas nucleares, já que é uma extrema necessidade para a Rússia. É onde termina Karaganov? De jeito nenhum. Abro aspas mais uma vez. A política da Rússia deveria se basear no pressuposto de que a OTAN é um bloco hostil, que já provou a sua agressividade e que está de fato travando uma guerra contra a Rússia. Portanto, quaisquer ataques nucleares à OTAN, incluindo os preventivos, são moral e politicamente justificados. E isto aplica-se principalmente aos países que apoiam diretamente Kiev. Fim da citação. Assim, o simples apoio da OTAN à Ucrânia é, de acordo com a doutrina de dissuasão nuclear de Karaganov, suficiente para justificar ataques nucleares contra países da aliança. Mas a OTAN não responderia? O autor pensa que não, desde que não haja lunáticos no comando em Washington. Se a Rússia desferir um ataque preventivo de retaliação contra a OTAN, os Estados Unidos não responderão, a menos que a Casa Branca e o Pentágono sejam povoados por loucos que odeiam seu país e prontos para destruir Washington, Houston, Chicago ou Los Angeles, por causa de Poznan, Frankfurt, Bucareste ou Helsinki. Ou seja, Karaganov acredita que a Rússia deveria lançar um ataque nuclear em Poznan ou Frankfurt a fim de estabelecer uma nova fórmula para a governação mundial, que se tornará uma realidade se os Estados Unidos não responderem a este ataque. E se o fizerem, seria uma loucura, porque significaria um ataque nuclear russo em Los Angeles. O autor é um analista experiente e hábil na formulação de seus pensamentos, o que pode conferir credibilidade ao texto. Mas não é difícil perceber que a peça de Karaganov está alinhada com o sectarismo ideológico religioso, no qual posiciona a Rússia como o berço do cristianismo, um pastor que protege as ovelhas russas da degeneração do Ocidente. O autor fala na Rússia como o próprio Deus. Abre aspas. Deus atingiu Sodoma e Gomorra, atoladas em abominação e devassidão, com uma chuva de fogo. O equivalente moderno seria um ataque nuclear na Europa. Outra dica do Antigo Testamento. Para limpar o mundo, Deus trouxe o dilúvio. Nossos torpedos nucleares Poseidon podem provocar inundações semelhantes. Hoje, a maioria dos estados mais agressivos são litorâneos. A oligarquia globalista e o Deep State não escapariam, como Noé e a sua piedosa família fizeram. Fecha aspas. O acadêmico prossegue instando o establishment do Kremlin a tomar medidas concretas para, como ele diz, ascender a um nível mais elevado de dissuasão nuclear. Como lançar uma segunda bomba Tsar em Novaya Zemlya, na Rússia. Lembre-se de que a detonação da primeira Tsar foi a maior explosão já realizada na Terra pela mão humana. A bomba de 50 megatons causou uma explosão mais de 3.300 vezes maior do que a bomba lançada sobre Hiroshima.
A onda de choque circulou a Terra 3 vezes, e o seu brilho foi visível a uma distância de mais de 1000 quilômetros. Pode-se especular as consequências ambientais deste teste, especialmente à luz da preocupação com o habitat natural que Karaganov apresentou no início do artigo. Felizmente, o simpático russo reitera que devem ser feitos esforços para minimizar o impacto ambiental deste teste. Os servos em Novaya Zemlya podem ficar tranquilos. Curiosamente, Karaganov é um defensor do fenômeno da proliferação nuclear, que, segundo ele, estabiliza a paz mundial. Não haverá uma ordem mundial multipolar e sustentável sem o multilateralismo nuclear. É claro que, no momento, ele designa seletivamente os países que deveriam ter ou não acesso a esse arsenal. Abre aspas. A Alemanha, que iniciou 2 guerras mundiais e cometeu genocídio, deve ser um alvo legítimo de destruição num ataque preventivo, se alguma vez tentar colocar as mãos numa bomba nuclear. No entanto, tendo esquecido a sua horrível história, já pede tal punição, pois age como um Estado revanchista e principal patrocinador europeu da guerra na Ucrânia. A China, com o apoio da Rússia e de outros países da maioria mundial, terá todo o direito e até obrigação moral de punir Tóquio se ele avançar para ter armas nucleares, pois o Japão ceifou dezenas de milhões de vidas na China e na Ásia, e ainda sonha com vingança e reivindica território russo. Fecha aspas. Karaganov é favorável à aquisição de armas nucleares pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito e outros países que considera amigos. Ele conclui que a Rússia pode até ajudar o Brasil e o México a alcançar o status nuclear, se assim o desejarem. Isto se enquadra no cenário que desenhamos no nosso recente episódio que descreve o fenômeno de uma nova proliferação nuclear. O fato de a Coreia do Norte ter esse arsenal, por exemplo, favorece a Rússia, porque distrai os americanos. Se outros países autoritários tiverem armas nucleares, tanto melhor, especialmente se dentre esses países estiver o Irã. Karaganov encontrará muitas outras razões pelas quais a Coreia do Norte é digna de possuir armas nucleares, enquanto os países hostis da Rússia não são. O Japão cometeu atos de violência há 80 anos? Nenhuma ogiva nuclear de Karaganov para você. Não importa que os próprios japoneses foram as únicas vítimas dessas armas, e as atrocidades do Exército Vermelho e do regime soviético destruíram ou roubaram a vida de dezenas de milhões de pessoas, muitas vezes excedendo as atrocidades dos japoneses. Resumindo, a política de defesa que Karaganov descreve resume-se a armas nucleares, e de fato isso é suficiente, pois Karaganov quer um mundo em que a chantagem nuclear determine todo o curso do equilíbrio internacional, sempre. Cada disputa terminará com o argumento de um ataque nuclear preventivo para proteger os interesses russos, que pode sempre ser definido como necessário. Para sermos justos com Sergei Karaganov, pode-se dizer que sua posição é compreensível. As armas nucleares são o último enclave de competência russa e é do interesse russo dar a este instrumento o maior peso e atenção possíveis. Normalmente, os estados têm à sua disposição uma série de instrumentos, tais como demografia, economia, recursos naturais, forças armadas, tecnologia, soft power, etc. Porém, a guerra contribuiu para a degradação dos principais instrumentos do Estado russo: forças armadas, venda de hidrocarbonetos, sociedade, economia. O único fator em que a Rússia continua dominando, em par com os Estados Unidos, é o seu arsenal nuclear. Portanto, é interesse da Rússia reduzir todas as questões ao denominador nuclear. Você não tem armas nucleares? Você perdeu. Você tem algumas dezenas delas? Você perde na troca de disparos. Só depois, você e eu podemos falar de comércio. É assim que pode ser resumido o objetivo da cooperação internacional na visão de Karaganov. A Era de Guerras não é o primeiro artigo em que Karaganov apela a um ataque nuclear preventivo. E alguém poderia dizer, por que analisar as palavras de um louco? O problema é que Karaganov não é considerado um louco na Rússia. Ele é o fundador e membro do conselho de uma das revistas analíticas mais importantes da Rússia, Russia in Global Politics,
e foi conselheiro de Vladimir Putin por 12 anos. Ele está falando e aconselhando os formuladores das políticas do Kremlin há muito tempo. Talvez análises como a de Karaganov não sejam criadas para serem implementadas literalmente, mas para moldar os medos dos oponentes do Kremlin e assim forçá-los à submissão. Talvez, mas quem garante? O que é certo é que vale a pena compreendermos isso nos momentos em que o Ocidente busca racionalidade na política externa do Kremlin. E isso geralmente leva à submissão, e qualquer submissão é explorada. O objetivo de Karaganov é também moldar a percepção coletiva dos países do sul global, ou da maioria mundial. Aos olhos do autor, o mundo começa a assemelhar-se a Sodoma e Gomorra, e o Ocidente podre e afeminado é o responsável. Esta é uma característica constante da propaganda russa. Como alternativa, a Rússia é retratada como uma terra prometida aos tradicionalistas, a qual algumas celebridades e, pior, intelectuais do Ocidente estão aderindo. Recordemos, por exemplo, a admiração de Tucker Carlson por Moscou, enquanto o resto do país se assemelha a um bordel medieval sem saneamento básico em muitos locais. A alternativa russa, na prática, é um país de exploração dos mais pobres, de corrupção generalizada, de serviços sociais frágeis e de um aparelho de censura e repressão que o governo da Oceânia, do livro 1984, teria inveja, e que nós brasileiros também estamos sofrendo. O Ocidente tem os seus problemas, muitos deles graves, mas comparar os dois sistemas é grotesco. A escala da diferença de valores e modo de vida é tamanha que os ucranianos estão literalmente prontos para morrer para fugir do Ruski Mir. As democracias, cujo crepúsculo é anunciado por Karaganov, tendem a cair na ilusão de que o nosso sistema sempre está em crises profundas. Todos os dias vemos reportagens na televisão ou na internet sobre outro colapso do mercado de ações, um problema social ou demissões em massa, ao mesmo tempo que nos alertam de grandes ameaças. Os russos estão reconstruindo seu potencial militar, as sanções não estão funcionando, ou os chineses testaram com sucesso o míssil Dongfeng. Esta transparência revela os nossos problemas, o que nos deixa ansiosos e fatalistas. Mas é também parte do sucesso da democracia e do seu processo natural de autocorreção. No dia a dia, você pode não perceber isso, mas se prestar atenção, verá que ao longo dos anos é um sistema de autoaperfeiçoamento que, sob a pressão coletiva do público e da mídia, está constantemente passando por fases sucessivas de desafio, resposta, desafio, resposta. Enquanto isso, os regimes autoritários fazem exatamente o oposto. Ocultam e distorcem dados para provar a sua legitimidade e apoiar aqueles que estão no topo da hierarquia social. Isto é auxiliado por uma mídia controlada que molda a realidade ao seu prazer. Sergei Alexandrovich Karaganov, com o seu artigo, está fazendo exatamente isso, moldando a percepção coletiva dos próprios russos ou mesmo das pessoas do chamado Sul Global. Ele faz isso para atender às necessidades, na prática, de uma pequena elite que vive à custa do atual sistema e que é constantemente ameaçada pelas extensas consequências da guerra na Ucrânia.